Já está, então vamos lá, apresentação. Espera lá. Apresentar isto. Então vamos aqui. Antes de eu ir de vermos a vanguarda russa, começarmos a ver a vanguarda russa, vamos rapidinho fazer uma visita aqui aos cubistas, né? Aqui os cubistas na fase do cubismo analítico, em que a gente tem a forma, o desenho, né? A geometria, essa geometria de ângulos, de retas, não é? Em que a superposição e o trabalho de claro e escuro fica uma coisa ambígua, é côncavo, é convexo, não é? O que é figura, o que é fundo. Isso é uma nova... um novo jeito, né, de considerar e de trabalhar com a superfície, e de pensar a visão. Né? Quer dizer, como muitos ângulos, né, como colocar o tempo dentro da imagem que é bidimensional. Né? Como colocar isso daí. Então, isso daí vai levar uma experiência, que é essa experiência do cubismo analítico, né? Com essa radicalização da geometria, mas ele não é mais aquela geometria, o círculo, né? A linha, uma geometria dos ângulos que se entrecortam, né? Dos feios e dos fechados, do que está para frente, o que está para trás. Né? Em que são introduzidas também letras, como letras de um jornal, letras impressas. Né? Letras, repare aqui, você tem um O, aqui uma parte pode ser de um P, de um F. Né? Aqui também, não é? É como letra impressa, como um resto de um... Porque isso tem a ver com a nova vida urbana, né? A fragmentação da vida urbana e o papel que tem o impresso, né? A coisa impressa nessa nova vida urbana, né? Como hoje para nós é o natural. Qualquer coisa que você queira fazer para ser visto, conhecido, vendido, tem que ter os impressos. Né? Então, né, aqui aparece então, a partir, vamos dizer, é uma pesquisa pictórica, né, que modifica completamente como trabalhar com a forma, como usar a geometria, né, mas isso é como o começo é uma descoberta, o começo de uma descoberta, né? Um passo inicial que vai ser continuado pelo próprio Picasso e pelo próprio Braque, como por muitos outros artistas. Né? Da geração deles mesmo, tem outros artistas cubistas, como Leger, né? Outros... eles, né, é uma geometria que abandona completamente, né, esse compromisso com a observação, de representar o mundo como se vê, como ele é. Né? Então, isso abre é o que vai abrir o caminho para as vanguardas. As vanguardas vão começar a pesquisar, né, a geometria do plano de uma nova forma, né, criando, inclusive, a arte abstrata, né, que surge assim, nessa época com Kandinsky. Né, e esse conceito, né, de arte abstrata. Você pode dizer os mosaicos, né? Por exemplo, as mesquitas islâmicas, elas são todas cheias de arabescos, decorados. Né? Aquilo é abstrato, né? Mas isso não está dentro do campo da pintura. Daqui já é da pintura de tela, né? Dentro dessa tradição. Isso daqui se insere dentro da tradição.
né, da tradição do quadro, né, mas já é um rompimento do quadro. Só não rompe totalmente com o quadro porque não rompe com o suporte, né? O suporte é a tela. Isso é a tela tradicional, ela é sempre elíptica, ou ela é sempre retangular, ou ela é também circular. Isso porque é o que corresponde melhor, né, ao nosso campo visual, que é limitado acima, abaixo, à direita e esquerda, né? Então, dependendo do propósito, né, é como na arquitetura também, né? A arquitetura, geralmente, ela é toda baseada em retângulos, às vezes entra no círculo, ou então na elipse, né? O triângulo já é uma coisa rara em termos de construção, é a mesma, mas isso tem a ver com... Né? Então, e com o cubismo, né? Com o cubismo analítico e principalmente o cubismo sintético, posteriormente, vai surgir a colagem. Colagem vai ser um novo modo de pesquisar a forma. O desenho é importante para pesquisar a forma. A pesquisa da forma é feita através do desenho, né? Tanto é que o desenho é importante para o arquiteto, que tem que pesquisar a forma, é importante para o escultor, que tem que pesquisar a forma, como é importante também para o pintor. E o desenho serve também para as artes gráficas, mas as artes gráficas elas começam com a gravura. O gravador era o ilustrador. E com a Belle Époque, né? Então, além do gravador, vai ter o gravador que gravava ilustração para livros ou álbuns ilustrados, né? Aqui já é o cubismo sintético, né? É todo geométrico, o espaço é todo geométrico, né? Aqui eles abandonam esse trabalho em claro escuro, né? Com essas cores verde ou terra, né? E entram nas cores propriamente modernas, essas cores fortes, azul, vermelho, amarelo, né? Isso que vai ser importantíssimo no modernismo e que você não encontra nas pinturas antigas, né? As pinturas antes do impressionismo, você só vê como é que vamos dizer, as coisas não tem um amarelo, não tem um azul, não tem um negócio assim, azul como esse aqui, às vezes tem certo fundo azul que é muito bonito, né? Mas sempre, vamos dizer, é o céu, né? Aqui a cor já é a cor autônoma, a cor vale por si mesma, né? Vale por si mesma dentro do conjunto, dentro da integração, né? E a colagem vai ser fundamental, porque ela vai permitir um novo modo de pesquisar a forma, né? Utilizando-se de recortes de detritos industrial estendido para o tridimensional, né? Os resíduos sólidos dimensionais, vai ser uma nova plástica que vai dar origem a uma nova escultura, né? Então, aqui a gente tem... Isso vai ser fundamental para o que vai surgir no século XX, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, vai ser o avanço industrial em todos os setores. Não é só o automóvel, que aí vai substituir as carruagens nas cidades, né? Os cabriolés, os cavalos, não só isso, mas também vai entrar o automóvel, né? A eletricidade, o cinema, a vida noturna se expande, essa vida noturna que surge com a Reforma de Paris, com a iluminação a gás, agora com a iluminação elétrica, ela se expande. Ela se expande além das capitais, né? A luz elétrica foi muito importante para o surgimento da pintura do Van Gogh. No Van Gogh aparece já essa luz da luz elétrica. A luz elétrica possibilita, com uma iluminação a gás, mas com uma potência muito maior, você viver à noite. E você experimentar à noite. Você experimentar a luz, a iluminação, né? A vida interior, com uma iluminação. Então,
É, o, o- a colagem, né? a, junto com a assemblagem, elas vão, principalmente a colagem, elas vão servir de base para uma pesquisa da forma para quem trabalha principalmente com desenho. Quem era que trabalhava com desenho? Era o ilustrador, o gravador. Era o ilustrador, que era o ilustrador, era o gravador. Aí, com essa mudança tecnológica dos meios de impressão, né, o avanço da fotografia, a reprodução, aí vai entrar o artista gráfico, o desenhista, o nanquim, né, o cartazista fazendo primeira em gravura, né? Os cartazes, os primeiros cartazes, né, são lá do Toulouse-Lautrec, tem do Bonnat, tem um artista que aí vai, vamos dizer, ser famoso e viver dos seus cartazes, que é o Mucha, né, do Art Nouveau, são os cartazes maravilhosos. Aquilo tudo ainda é gravura, mas é a gravura em pedra. No século XX, tanto a gravura em metal como a gravura em pedra vão ficar obsoletas para a imprensa, tanto para a produção de revistas, de jornais, como também edições de luxo, álbuns, etc. e tal, né? Assim como o pintor retratista, ele vai totalmente ser substituído pelo fotógrafo, né? Ninguém mais vai encomendar um retratista e também ninguém mais vai dedicar sua vida para ser um grande retratista, né? É jogar a vida fora, se você quiser dedicar anos da sua vida para fazer retratos tão bons como fazia. A não ser que você use, vamos dizer, esse conhecimento, essa habilidade, e, de alguma forma, ligada aí a ideia do 4D, isso vai ser para entra no vídeo, não é? Pode ter também, pode servir as técnicas antigas, inclusive a arte acadêmica, desenho 3D, a cor local, vai continuar, mas aí vai ser uma coisa técnica, não é o que se chama propriamente arte, né? Faz parte da formação técnica ligada, por exemplo, né, à criação de projetos, à ilustração científica. A ilustração científica não no sentido de mostrar aquilo que existe, o que existe, de preferência, você pode fotografar, e quase tudo, vamos dizer, se fotografa, tudo é máquina fazendo, a imagem é tudo uma máquina, né? Mas o que não existe, o virtual, só através do desenho, a máquina não fotografa. Então, a ilustração científica hoje é principalmente uma ilustração para você visualizar como seria se algo assim acontecesse. Por exemplo, como seria viver em Marte? Como seria uma cidade em Marte? Não é? A gente, vamos dizer, como é para. Isso não é uma bobagem, já é, digamos, uma realidade, está se fazendo isso. Né? Como é que se a nave vai pousar lá no outro planeta? Né? Como é que vai ser? Então, isso você vai visualizar. Mas, da mesma coisa, hoje em dia, vamos dizer um projeto. Como é que vamos. Aqui nessa área, nós vamos construir uma nova cidade, um bairro que é uma verdadeira cidade, com isso, aquilo tudo, né? Vocês veem, tudo isso daí usa o 3D, né? Mas não é a arte, porque a arte vai ser, a partir do século XX, com as vanguardas, não é? A arte vai ser aquilo que se faz a partir da pintura, da escultura, incluindo fotografia, depois vai incluir o filme de cinema, depois o vídeo, né? Vamos chegar, vamos dizer, à arte contemporânea, é uma imagem que leva, vamos dizer, avança no pensamento, né? O pensamento é uma arte intelectual que exige conhecimento da própria história da arte, formação de arte, em arte, né? Formação em estética, em filosofia. Estética é uma parte da filosofia, exige leitura, não é? Não é uma arte que, digamos, que tenha valor para alguém que não tenha todo
esse conhecimento, né? Esse conhecimento que se adquire convivendo com a arte. Convivendo como? Vendo obras, né? Antigamente, para a gente ver as obras, a gente tinha aqui no lugar. Hoje em dia, a gente pode ver muito pela internet, mas isso não substitui também ver as obras presencialmente. Isso daqui não é o quadro do Picasso, é uma outra coisa você diante do quadro do Picasso. Uma pintura, uma tela, é uma coisa para a parede. O tamanho da tela é importante, a relação do espectador com a tela, a relação também com o tempo, né? Conviver com pintura é uma coisa muito. Faz uma enorme diferença para o espírito, né? O espírito é essa conjunção de consciente, inconsciente, razão, emoção, né? Os pensamentos. Então, aqui só lembrando aqui, né, o cubismo sintético, com essa geometria, né, tudo isso baseado no corte, né, vamos dizer, essas ideias, né, de montagem, isso vem, vamos dizer, desse trabalho, né, que vai gerar na pintura novas formas, e isso vai influenciar diretamente, né? Aqui já estamos no BRAC, o tempo é curto, eu vou mudar aqui a apresentação, vamos já aqui para a vanguarda russa. Estamos começando aqui, deixa eu aumentar aqui o... Esse daqui é Kazimir Malevich, o Malevich. Tá? Isso aqui é uma obra dele, vocês veem aqui tem todos os elementos do cubismo sintético. Tá? Inclusive, aqui tem uma colagem que é uma reprodução de jornal da Mona Lisa. Né? Aqui uma pintura que eu não passei por questão de tempo, mas depois eu posso voltar, que remete não só ao cubismo, mas, sobretudo, ao futurismo. Né? A questão da dinâmica, aquela geometria, né? E o uso das cores. Né? O futurismo trabalha geometricamente como no curvismo analítico, mas aquele claro escuro, só com cores sóbrias, né? Cores pesadas, terras, aqui vai ser substituído por cores coloridas, né? Mas tem aquela coisa e tem uma coisa diferente que não tem no cubismo, que é a ideia de movimento, dinâmica, né? Então, aqui a imagem, a gente decifra a imagem, você tem um cara trabalhando aqui, ele está uma máquina, ele está mexendo, né? É uma máquina movida a pedal, né? Estão aqui as rodas, a mão, várias mãos, como se multiplica os dedos, né? Que vários tempos diferentes, né? O cubismo analítico ele traz essa ideia, né? De vários tempos diferentes que estão reunidos simultaneamente, né? No mesmo espaço. Daí o 4D. Então, aqui vamos ver o Malevich. O Malevich o movimento dele, ele fez academia, ele foi professor de arte, ele criou um movimento que é o suprematismo. Né? E movimento com manifesto, teve grupo... E, assim como os expressionistas foram perseguidos pelo regime nazista, os vanguardistas russos, no começo da Revolução Comunista, eles tiveram, digamos, muito espaço, apoio, inclusive, alguns foram
engajados na luta revolucionária, né? Como Rodchenkov, eles foram assim vanguarda, eles foram inovadores, foram, vamos dizer, avançaram muito. Nós vamos ver logo depois aqui do Malevich, o Rodchenkov, né? No uso da fotografia, na criação da propaganda, né? Do cartaz, o cartaz em que aí entra já essa nova geometria, né? Essa geometria do corte, né? Que vem lá do cubismo, dessa outra forma de encarar a tela do ponto de vista geométrico e também da colagem. Aqui temos uma outra tela, né? É uma figura toda construída geometricamente, tem aqui os planos que eram bem pequenininhos, né? Essas suposições, essas interseções, né? A esses ângulos, aqui já são superfícies maiores, que ele trabalha de uma forma diferente, original, né? Isso daqui é um quadro que é uma ideia de roupa, né? De roupa masculina. É um quadro pintado, a tela, com óleo, né? É geométrico, é figurativo, né? E passa toda uma concepção, uma ideia que vocês vejam como, vamos dizer, esse atual, né? E é só vocês verem fotos da época, pesquisarem, você vê como é que as pessoas andavam no começo ainda na época da Revolução Russa, né? Depois da Segunda Guerra, a partir da década de 20, é que vai mudar a roupa, a saia das mulheres vai subir, né? Isso, inclusive, muito em decorrência da guerra. O macacão, as mulheres mesmo vão usar macacão, né? Os homens, muitas invenções surgiram a partir das guerras que depois vão ser utilizadas, né? Por exemplo, a comida em lata foi em função da guerra. Depois passou, depois da lata veio o plástico, né? E uma coisa muito importante, né, é que, assim como os futuristas eles tinham um manifesto, aqui os grupos da vanguarda russa, eles também têm manifesto e têm teorias, né? São manifestos que se baseiam em ideias e em certas teorias, né? E tem um sentido de transformação social e político. Então, aqui, por exemplo, é um quadro que é muito famoso, é o quadrado negro sobre fundo branco. Aqui o contorno, como o fundo aqui da página é branca, não fica muito claro, né? Mas é um branco um pouquinho diferente, né? Porque não existe o branco, existe brancos e brancos e brancos, assim como não existe o negro, é negro, negro, negro. Pode dizer, o branco é luz total, o negro é ausência de luz, né? Mas em termos de pigmento, de tinta, essas coisas são o meu olhar é de pintor, né? Então, não sei se aqui eu estou fazendo aqui o contorno, e eu já vi esse objeto, ou é uma reprodução dele, no museu, eu não sei se, eu acho que é em Paris, eu acho que é o próprio, que eu acho que está em Paris, que na verdade, essa pintura é sobre uma superfície, né? A superfície, como qualquer tela, tem uma certa espessura. É um pouco espessa, larga, né? E esse quadro é simplesmente a tela, olhos sobre tela, em que você tem branco em volta, uma moldura branca pintada, e dentro um quadrado preto. Agora, isso foi feito e colocado numa exposição que aconteceu em Berlim, no tempo da juventude dele. Ele conseguiu fazer essa exposição em Berlim. Reparem aqui onde é que está colocada esse. Aqui é o quadrado, está vendo? O quadrado negro no fundo branco. Está colocado bem no canto, no teto, numa esquina. Né? Lá na quina, lá. Isso nas casas russas, na tradição cristã ortodoxa, cristã bizantina, que vem lá de Bizâncio, isso é o local onde se coloca o ícone, a
Maria com o Menino, Nossa Senhora com o Menino, o São Jorge, né, um, digamos, uma das barreiras para as vanguardas, né, é o costume, a tradição das coisas não mudarem, né? Então, e aí, isso é uma barreira, né? Hoje, já nós estamos no século XXI, essa coisa de você mudar, do novo ser diferente, vamos arrumar diferente, vamos mudar, já virou normal, é natural. Mas não era assim no século XIX, nem no começo do século XX. E, aliás, também não é assim em outros lugares que a cultura ainda está mais ligada lá à Idade Média, à Antiguidade. Vai mudar tirar do lugar ainda mais algo que é sagrado. Então, isso daqui é uma, digamos, é uma alusão a isso, é esse mudar. A sociedade russa estava em transformação, em revolução, né? Tanto é que teve uma das maiores revoluções da história, a Revolução Russa, né? Foram duas, uma foi em 1905, depois essa foi de 1900, e depois foi de 1917. A Revolução Russa de 1905, entre 1905 e 1917, isso foi muito favorável aos artistas de vanguarda. Esses jovens que faziam essas coisas, que quem estava pensando na arte da academia, né, na arte neoclássica, no realismo, gostava, isso daí é uma loucura. O que é isso? Para que diabo é isso? E já negava absolutamente, isso é bobagem, não tem. Não é um público muito restrito que vai surgindo, né? São jovens, é a professor de arte, no caso assim do Malevich, alguns com apoio da família, né? Aqui já é uma remontagem dessa exposição, ou é uma outra exposição montada no espírito do Malevich. E essas obras não se perderam porque depois da exposição em Berlim, elas ficaram em Berlim, aí com as confusões da guerra, nunca voltaram para a Rússia. Porque a vanguarda russa teve, na época entre 1905 e 1917, né, e até, digamos, 1933, 35, né, quando começa a se preparar a Segunda Guerra Mundial, eles tiveram espaço, podiam atuar, né, a produção, às vezes, não é muito grande, porque falta demanda, falta público, né? Falta apoiadores, fora-se no campo da propaganda. Mas é extraordinário, assim, porque eu estou colocando Malevich, mas tem outros artistas assim, que, assim como aconteceu com os expressionistas na Alemanha, com a Segunda Guerra Mundial, a subida ao poder de Stalin, né, se instala, vamos dizer, o Partido Comunista, a ideia já era a ditadura de um partido, aí se torna mesmo a ditadura de partido, mas particularmente a ditadura do Stalin, né, do grupo lá do Stalin, e que, né, o Stalin não se destacou aí como filósofo, como ideias inovadoras, né? Bem, assim como lá os expressionistas alemães foram condenados como artistas degenerados, no stalinismo, né, com a exceção de Stalin ao poder, os artistas modernos foram condenados como artistas burgueses, decadentes, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, né, vai haver a disputa entre a União Soviética, os Estados Unidos, né, e a Europa, o mundo comunista e o mundo capitalista, né, tem a Revolução Chinesa. Então,
com Stalin é imposto o realismo socialista. O realismo socialista é a velha arte acadêmica com novos temas, com novas temáticas, né? Com um pouco de expressionismo. Na Alemanha, né? Porque aí tem a Alemanha fica dividida, a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental vai recuperar o tempo perdido logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? A partir dos anos 70, principalmente, anos 60, 70, a Europa, né? Com a recuperação. Né? Mas lá na União Soviética foi imposto o realismo socialista, então a estátua, que aí glorifica a operária, a camponesa, não sei o quê, mas é a mesma estátua, a estátua como vem lá da antiguidade, continua, né? Não é uma arte nova que traz ideias novas, né? Aqui a gente tem ideias novas, por exemplo, né? Essa é a ideia do infinito, né? Do infinito numa época em que a concepção do universo vai sendo mudada pela física, né? Hoje, como nós concebemos o universo, não é o que se podia conceber nem o que se concebia há um século atrás, né? Antes da física atômica, antes da física relativística, e depois tudo que foi avançado, né? Aqui, né, temos a cor autônoma, né? Tudo radicalmente geométrico, né? Você vê que tem uma certa, você pode imaginar uma influência da colagem, né? Porque ele não saiu pintando assim. Daí você vê que é tudo altamente controlado, né? É tudo muito, muito feito com muito... Parece fácil, mas não é, não. É só você tentar pintar. E pintar e fazer, vamos dizer, fica tudo como é, né? E o cara, isso daqui não tem nada de improvisação, né? As distâncias, os tamanhos, a beleza está exatamente, não é? Nessas relações que aqui, por causa da cor, do formato, do tamanho, isso daqui tem peso, parece maior, parece que está flutuando, né? O artista, ele sempre ele pesquisa a forma através do desenho, né? Então, você imagina, por exemplo, você tem lá uma folha branca, você tem um papel preto, você recorta a forma de papel preto e você vai pesquisando, né? Isso é um desenho. Só que com a colagem, quando você está arrumando, digamos aqui, os papeizinhos pretos lá em cima do branco, você tem N possibilidade de mudar. Você muda sem problema, né? Você coloca lá um pezinho em cima, ou um durexzinho que não altera, né? Algo, vamos dizer assim, da cola, e você pode mudar, ou um alfinetezinho, né? Muda, e você vê, cada um é uma visão diferente. Conforme você arrumar, tem infinitas possibilidades de você arrumar esses elementos aqui. Como cada um, esses elementos, né? Então, quando ele vai fazer isso daqui, é que já tem uma ideia muito formada. Isso daí ele já fez o desenho, ele pesquisou, ou o desenho é a própria colagem, ele pesquisou com a colagem, depois passou para o desenho, quando ele vai chegar lá, a coisa já está bem pensada, bem realizada, senão nunca vai sair assim, né? Porque é só você experimentarem, parece simples, mas não é. Tem que ter todo um conhecimento, e isso é um tipo de visão que, para quem tem interesse na pura forma, vai ser importantíssimo. Isso vai ser importante, por exemplo, né, para uma nova concepção da arquitetura. A arquitetura não vista mais como aquele bloco em que o arquiteto se preocupa como fazer a fachada espetacular, o outro lado espetacular, ou acrescentar um negócio aqui, né? Mas é uma arquitetura que começa a se preocupar com os vários espaços, os edifícios, dentro do ambiente, dentro do espaço maior, né? Dentro do espaço urbano. Isso, vamos dizer, como são visões, né? São imagens que vão estimular, digamos, pessoas intelectualizadas do campo das artes, de outros campos, né?
da pintura, né? Então, isso daqui é é a obra principal do Malevich, é essa do suprematismo, né? Reparem, por exemplo, né, isso daqui, esse quadro aqui, né? É, a, ele é todo construído com formas geométricas, como que estão aqui espalhadas, mas que dá uma visão, digamos, uma visão global, uma visão de águia, né? De um conjunto. Imagina aí, né? Brasília, essas cidades planejadas, ou áreas planejadas, com os pré-distribuídos, com pilotis, todas, vamos dizer, uma arquitetura. Isso está, digamos assim, digamos, como imagem, algo que você pode imaginar, isso está aí e se torna, para quem vê, sensível. Né? As ideias da arte russa, da vanguarda russa, elas vão ter uma grande influência nas décadas seguintes e até hoje. Né? E, como eu falei, né, com o Stalin veio o realismo socialista, a obrigatoriedade. O Malevich, para sobreviver, ele era professor de arte, ele teve que, então, passar a pintar esses retratos, que é um retrato renascentista, né? Um retrato do tempo da Renascença. É arte acadêmica. É um autorretrato, né? Talvez tenha até uma certa ironia aí na seriedade, como ele está vestido, né? Mas isso daqui antes, isso daqui é um retrato 3D, né? Isso daqui já é uma obra que só faz sentido a gente pensando em termos 4D. 4D, que tem essa visão do corte, da colagem, essa multiplicidade de significados. Né? Agora, aqui um outro grande artista da vanguarda russa, de outro grupo chamado construtivismo, o Rodchenkov. O Rodchenkov foi pintor, fotógrafo, né? E e também é um dos primeiros programadores visuais, um artista gráfico. A obra dele, né? Assim, a inovação é principalmente nesse campo da fotografia. Né? Com Rodchenkov, a fotografia se torna uma arte por si mesma. Né? Ela não é mais uma técnica de desenhar. Né? E o que tem aqui, vamos dizer, o que tem aqui? Vamos ver como é que a fotografia, né? Porque a fotografia, se vocês forem estudar a história da fotografia no século XIX, as fotografias do século XIX, elas são feitas, elas são preparadas de tal forma, né? O fotógrafo, ali, lambe-lambe, para parecer um quadro, dentro dos gêneros do quadro. Ou é um retrato só o rosto, ou o busto, ou é um grupo, aí se coloca um fundo, às vezes o fundo é até falso, por exemplo, assim, para fazer importante, né? Como se tivesse uma cortina, uma grande cortina, né? E sempre respeitando aquilo, olhar de frente, o objeto centrado, etc. E tal, né? Aqui, não é? Você tem como é que é a foto. A foto é como que, olha como é que o espaço, né? O espaço da foto é um espaço totalmente geométrico, né? Ângulos, como do cubismo, né? Essa geometria, quer dizer, não é uma foto casual, não é uma foto do instante, é uma foto construída, não é montada. Né? Mas ele vai prestar atenção, ele experimenta com a câmera, né? Ele presta atenção para captar, é toda uma criação em que entra essa coisa, né? Que é o que eu chamo do corte gráfico. Né? O recortar, o corte, né? Como é que está? Porque você pode pensar, a câmera, como é que você está
usando a câmera. Ela está enquadrando é dentro de um quadro no sentido tradicional, no sentido da academia. Ou com a câmera você está recortando o espaço. Você gira a câmera, pega ângulo, aproxima, afasta, né? É uma coisa diferente. Quando você pensa em quadrar, você já está partindo de algo fixo, algo estável. Quando você pensa em pegar um recorte e tal, aí já é uma coisa dinâmica, entra o tempo 4D, né? Então aqui a gente já tem a fotografia de arte, mesmo, não é? A fotografia artística, o fotógrafo é um artista, né? Que não quer nem imitar um desenho, nem imitar uma pintura, né? Mas é um fotógrafo que tem o olho educado, né? Na visão já moderna da geometria, né? Reparem, né? A geometria aqui, como ele capta aqui, né? Essa escada, isso também não é por acaso, né? Ele não passou por lá e de repente clicou, não. Isso daqui foi preparado, foi montado para ele fazer, né? A criação, talvez ele tenha até feito esboços, desenhos, preparando assim para o que ia fazer, como é que ia captar, né? E o Rodchenkov teve uma sorte melhor do que a do Malevich, porque ele trabalhava como publicitário, trabalhou muito para o Partido Comunista, né? Ele era um entusiasta, como, aliás, os artistas, né? Os artistas de vanguarda, eles eram entusiastas, né? Da Revolução que foi a modernização, mas que deu numa ditadura que aí os primeiros que sofrem com a ditadura são os artistas, né? Então, aqui outro exemplo de fotografia, né? Em que ele capta como uma obra geométrica, né? Abstrata, que tem a ver aí já com as novas comunicações, né? Com as telas, as construções, né? E aqui o trabalho dele, que é mais conhecido, né? Que é o trabalho de propaganda, de cartazes, né? Aqui o uso do corte, da colagem, é óbvio, né? O corte, a colagem, como meio de pesquisa, né? E, eventualmente, até, vamos dizer, realmente de montagem. Então, aí surge a programação visual, o programador visual, em que ele vai dispor, através da colagem, de muitos elementos, né? Já industriais, prontos, a partir, vamos dizer, de resíduos, de restos de fotografias, de coisas publicadas, de restos de revistas, como também não é, de papéis coloridos que você recorta e monta, não é? A fotografia que você pode recortar e montar, não é? Aqui, o recorte da fotografia, né? Não quer dizer que, vamos dizer, ele clicou assim, porque aqui a fotografia tem também um trabalho de estúdio, né? Trabalho de... a fotografia analógica, né? Ela é a câmera capta e depois o artista vai trabalhar, o fotógrafo, no estúdio, na câmera escura, né? Lá na revelação, na ampliação, que isso depende do papel, depende como é que ele corta da luz, então ele pode mexer, né? Talvez, eu não sei, assim, vamos dizer, em detalhes, como é que era o processo de criação dele, né? Quer dizer que essa foto não é necessariamente ela foi já clicada assim, com certeza não. Alguma coisa foi trabalhada no laboratório, pelo menos a luz, com certeza, mas talvez até o corte, né? O corte das figuras, o corte da imagem, né? Para obter essas imagens que são imagens, né, em que a geometria, a abstração está muito presente, né?
Ah, Então, esses são cartazes que até hoje são atuais, né? É, a... Esse cartaz aqui é uma maravilha, né? Assim, o que comunica e de simplicidade, né? E a comunicação puramente visual, né? As letras, isso daqui como amplificador na boca, né? O, aqui também, né? Aqui isso daqui é fotografia, né? Mas colocada com uma colagem, né? Tem toda a estrutura do espaço, né? Como é que está. E aqui já é o começo do cartaz moderno, né? Aqui a gente não tem mais aquele cartaz Art Nouveau que ainda tem muito desenho, né? Aqui você já não tem essa coisa do desenho, né? As letras, elas já são todas como letras industriais, né? Umas letras hoje em dia que nós usamos, né? A caligrafia lá com as suas voltas, né? Que está tão presente no Art Nouveau, isso daí vai ser substituído pelos tipos, né? E, aliás, é a partir daí, desse convidado das vanguardas, vão começar a se criar fontes novas. Vai surgir a figura, né, do programador visual, que hoje a gente chama de design gráfico, né? Então, aqui é mais um exemplo, outro cartaz, né? A colagem e as possibilidades da colagem, né? Tão evidentes. Também essa a geometrização, né, do plano. Aqui mais um outro exemplo, vamos aumentar, né, de cartaz. Aqui é tudo estritamente geométrico e criação de fontes, né? Aqui um outro, né, que visualmente comunica. Isso não é mais a visão bidimensional. É tudo 2D, mas não é bidimensional. Isso é 4D. 4D é né, a visão bidimensional. Alguém que, vamos dizer, não tenha um profundo conhecimento de arte, experiência de imagem, não vai fazer um cartaz desse, né? Isso daqui é pensado, né, geometricamente, né? Olha só como aqui ele transforma o exclamação, né? Não é apenas auxiliar, isso daí se torna como um sujeito, como uma frase, como algo, né? Como um som, né? Imagem, né? Isso aqui tem relação com o avião, né? Que pela posição é como se estivesse voando, né? E que, né, isso daqui comunica como é que estão arrumadas, agrupadas as fontes, né, as letras. Bem, e aí chegou 16 horas, eu vou passar, tem que passar uns 5, 10 minutinhos, eu vou terminar hoje aqui com a vanguarda russa, com o Tatlin, o Vladimir Tatlin, né? O Rodchenkov e o Tatlin são chamados de construtivistas. E aqui o Tatlin é o escultor. Tatlin é um escultor, né? E se vocês tiverem tempo, eu até posso voltar lá no Picasso. Eu acho que tem as assemblagens do Picasso aí no cubismo analítico, nessa seção aí, né? Porque a escultura do Tatlin, que já é escultura moderna, isso aí não tem nada no passado, algo comparável, né? Ela surge, vamos dizer que ele faz parte aí desse grupo de artistas que são os construtivistas, que faz parte do Rodchenkov, mas o que vai ser decisivo vai ser uma viagem que ele faz da Picasso, ele vê as assemblagens do Picasso. Então, a partir das assemblagens do Picasso, ele vai criar, né, a partir de peças, de resíduos, vai criar relevos, né, e vai ter ideias originais, como essa porque a visão dele é de escultor, né, trazer a coisa bem, essa forma criada a partir de vários planos, né, que se interceptam, tal.
colocados na parede, né, de tal forma que o que sustenta faz parte da forma, e cria, né, um objeto no espaço. Nesse sentido, é muito importante, né, faz parte da história da arquitetura moderna, né, esse relevo, porque isso daqui tudo são relevos, como eram também, só que aí são relevos abstratos. Né? Abstratos, e que ele cria, assim como o Malevich cria um relevo de canto, né, com o seu quadrado preto sobre o fundo branco, ele cria também, cria uma pintura, né, para o canto, lá para o canto do lugar, do ícone, né, do ícone sagrado, do cristianismo ortodoxo, bizantino, ele cria um relevo para o canto, também para não é um canto lá de cima, mas é um canto da parede. Né? Aqui é um relevo, isso daqui é um outro, isso daqui já é uma apresentação atual. Né? Eu não sei se é o original ou se, vamos dizer, é recriado. Né? A escultura ela é sempre, vamos dizer, o unicato, né? Porque na arte, na pintura, o unicato é fundamental. Aliás, você pode até saber de quem é. Quer dizer, é uma obra, a obra é única e é de quem é o autor. A pincelada é como a digital. Pode se identificar. Hoje em dia se sabe isso, né? Mas a escultura não, porque a escultura sempre somente a escultura em metal ela passa por um processo que passa por muitas mãos, né? Mas para ter o valor de unicato, que esses valores que chegam muito alto, né? Preço muito alto, é uma edição limitada, são números limitados de edição. Né? Isso daqui é uma apresentação recente do relevo, isso vai ter muita importância para o futuro da escultura. Né? E aqui, outras esculturas, e a mais famosa dele, que é um projeto que nunca chegou a ser realizado plenamente. Né? Primeiro, isso daqui, que é uma escultura aérea, que é como um pássaro, um avião, algo assim. Né? É uma escultura aérea com asas, né? Mas não está representando nada, né? É pela beleza do objeto, da construção. E aqui, isso daqui é um monumento à Internacional Comunista, que era para ser apresentado numa feira de Paris, numa feira universal, mas que nunca chegou a ser construída nem ser apresentada. Só existe a maquete hoje, uma criação, uma recriação dessa famosíssima Torre do Tata. Ela é famosa por quê? Porque ela é uma escultura, um monumento, né? A origem da escultura é um monumento, da estátua, né? Da escultura tradicional, é um monumento. A escultura é essencialmente para o lugar externo, para a praça, né? Para a frente do edifício. Ela marca, né? O território, e somente em grandes dimensões. Né? O Davi do Miguel Ângelo tem quase 5 metros de altura. Né? O original está guardado dentro de um prédio pela fama, pelo valor que tem, ele não se estragar. Né? Mas tem uma cópia do mesmo tamanho, lá em Florença, sujeita às intempéries. Então, isso é um monumento, um monumento de escultura, né? Que é todo geométrico, ele tem uma forma geométrica. Isso foi planejado, e aqui ele fez a maquete, construiu mais de uma maquete. Né? Isso daqui já é em tamanho natural. Eu não sei se é exatamente as medidas aí que ele planejou, né? Porque isso era para ser algo assim para ninguém deixar de ver na feira. Né? Então, você tem uma elipse. Essa elipse digamos, é um símbolo, né, da visão dialética do desenvolvimento histórico. Né? Essa visão dialética, a dialética histórica, isso é uma criação do Hegel. O filósofo Hegel, que foi professor de Marx, e Marx é
passa a usar a dialética do Hegel, mas negando, em parte, a dialética do Hegel, porque a dialética do Hegel é uma dialética da consciência, do espírito, do transcendental, a transcendência, né? É a dialética dos opostos, dos contrários, que vão levando ao desenvolvimento. E o Marx vai dizer que inverte a dialética, porque ele afirma que não é a consciência que move a história. O que move a história são as condições materiais, é a matéria, é a visão materialista. Então, ele transforma a dialética no materialismo dialético, que foi muito importante para o desenvolvimento da história, o materialismo histórico. Isso é no começo ainda das ciências sociais, da historiografia virando história, ciência histórica, né? Isso vamos dizer, essas mudanças. Mas, então, a elipse, né, é um símbolo dessa mudança dialética, até vamos dizer do desenvolvimento histórico, né, que avança, recua, mas sempre vai adiante com avanços, recuos, através das contradições, né, do contraditório. Se a consciência é a matéria, se pensar que o principal é a matéria, aí é só economia, só dinheiro. Não está dando certo porque isso não está levando ao que se prometeu. Pelo contrário, levou ao oposto do que se desejava, né? Mas isso é uma visão, né? Essa coisa da elipse tem a ver com isso, com esse desenvolvimento. Isso tem a ver com o tempo. O 4D sempre tem a ver com o tempo, né? Dentro dessa espiral, né, em grade, você tem, a gente tem aqui um cilindro, um cone e tem um cubo. Ou isso daqui é o cubo, aqui aqui é o cone, e eu acho que aqui é o cilindro, mas que é o seguinte: é também uma escultura cinética, que já entra em movimento. O projeto é esse. Um se move ao tempo da Terra, né? Ou seja, percorre um ano, eu acho, o outro um mês, e outro um dia, aí você tem que ver os detalhes assim, mas é o tempo. Então, ou que seja aqui completo o giro em um mês, o outro em uma semana, o outro em 24 horas, né? É como um marcador de tempo, né? É uma escultura cinética que tem movimento e que marca o tempo, é 4D, né? Então, isso daqui são ideias que surgiram com a vanguarda russa, que vão ter consequências para o mundo inteiro, para a arte do mundo, né? E esses artistas da vanguarda russa, cadê aqui? Esses artistas da vanguarda russa, devido à intolerância, né, do Partido Comunista, da ditadura comunista, na época da Guerra Fria, que só apoiavam o Estado, só apoiava o realismo socialista, né? A arte acadêmica com um conteúdo que o partido gostava, né? Aprovava. Mas é mesmo. E nessa disputa cultural, na guerra cultural que se instalou com a Guerra Fria, né? Do lado o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, do outro lado a Rússia, a China, o mundo comunista, né? E aí vai entrar o Japão lá do lado do Ocidente. Mas culturalmente, né? Assim, o novo veio principalmente dos Estados Unidos e depois vai vir também da Europa, porque a arte de vanguarda nos Estados Unidos ela vai ser favorecida e depois da recuperação da Europa também na Europa. Então vão surgir novas vanguardas e essas ideias, essas coisas, vamos dizer, que surgiram na Europa, né? Que foram combatidas lá na Alemanha nazista,
na União Soviética stalinista também, foram perseguidos ou foram não tiveram apoio, enfim, tiveram condições negativas, né? A, 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 a vanguarda, né? As ideias de vanguardas, elas venceram nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, e depois vão vencer no mundo todo. Porque a arquitetura, né, vai surgir uma nova arquitetura e urbanismo que vai ser criada com a Bauhaus, né, vai se desenvolver depois da Segunda Guerra Mundial. Com a Bauhaus surge um novo método de educação, de formação do artista, que não é mais o acadêmico, em que forma o artista plástico, mas forma também o chamado desenho industrial, que depois vai ser o designer, né? Então, toda uma metodologia. Isso vai ser lá, né? Isso depois, com a recuperação na Europa, né? As academias, as antigas academias, elas vão também ser reformadas, né? Por exemplo, na década de 70 vai ser muito importante a Academia de Düsseldorf, com a arte de vanguarda, arte conceitual. E alguns desses artistas, por exemplo, da vanguarda russa, eles não foram esquecidos, e a obra deles não foi perdida, porque muita coisa tinha ficado com as famílias, e teve um cara, eu talvez mais, mas um porque eu conheço um livro grandão, em que era um russo, né? O descendente de russo, judeu, de família, perseguido, já morava nos Estados Unidos e tal, e depois, vamos dizer, comerciando com arte, ele resgatou, ele comprou das famílias, foi pesquisar, foi atrás e trouxe para o Ocidente, né? Trouxe para a Europa, para os Estados Unidos, fez exposição, né? E hoje a gente não pode ignorar o Malevich, né? Nem a vanguarda russa, porque muitas coisas, vamos dizer assim, que passaram a se integrar às artes plásticas vieram de ideias aí. Tá? Então, terminar aqui a gravação. E o que eu tinha para apresentar hoje, eu já